Minha neta disse. Quem convidou essa velha para a sessão de fotos? Ela devia estar em um asilo. Fiquei em silêncio, tentando conter as lágrimas. Então, o restante da minha família fez algo que minha neta nunca imaginaria. Ela pagou pelas próprias palavras. Ela ficou desesperada. Meu nome é Aurora, mas faz muitos anos que a maioria me chama de Dona Aurora. É o ciclo natural, imagino. Os cabelos embranquecem, a pele enruga, e de repente você vira dona para quase todos. Um carimbo de respeito que também marca a distância do tempo. Gosto dos meus 78 anos, não me entenda mal. Cada marca no meu rosto conta uma história. Cada dor nas juntas me lembra de uma jornada. Uma jornada que, em grande parte, foi dedicada a eles. Minha família. Meus filhos, Emerson e Clara, são meu orgulho. Criei os dois com o suor do meu rosto, depois que meu Antônio se foi tão cedo. Ensinei a eles o valor do trabalho, da honestidade e, principalmente, da união. Achei que tinha feito um bom trabalho. Hoje, meus dias são mais quietos. Moro numa casinha simples, com um jardim que teima em florir mesmo com meus cuidados já não tão ágeis. Emerson e Clara vêm me visitar sempre que podem. Trazem os netos. A casa se enche de um barulho bom, que me aquece a alma. Mas é um calor que às vezes sinto arrefecer perto de Suelen, minha neta mais velha, filha de Emerson. Ela é bonita, não há como negar. Inteligente também, sei que é. Mas há algo nela, um brilho frio no olhar, uma pressa em viver que atropela as coisas que para mim são sagradas. Vejo o jeito que ela olha para minhas fotografias antigas, para os meus móveis que já viram dias melhores. Não é com carinho, é quase com desdém? Tento afastar esses pensamentos. É coisa da idade, digo a mim mesma. O mundo mudou, Aurora. Os jovens são diferentes. Suelen vive conectada àquele aparelhinho que pisca, mais interessada nas vidas inventadas que assiste do que na vida real que pulsa ao redor. Suas palavras são poucas comigo, geralmente monossílabos ou respostas curtas quando pergunto sobre seus estudos, seus amigos. Parece que falar com a avó é uma obrigação. Um pequeno fardo no seu dia tão cheio de coisas importantes. Dói um pouco, confesso. Lembro-me de quando ela era pequena, dos cachinhos dourados e do abraço apertado. Para onde foi aquela menina? Semana passada, Clara ligou, animada. Mãe, vamos fazer uma sessão de fotos da família toda, para comemorar seus 78 anos e também para termos uma recordação bonita, todos juntos. O Emerson já concordou e a Suelen também vai. Meu coração deu um pulo. Uma foto com todos eles. Fazia tempo que não tínhamos algo assim. Mas, junto com a alegria, uma sombra de apreensão surgiu. Suelen. Como ela se comportaria? Estaria ali de corpo presente, mas com a alma navegando em outro lugar, impaciente para que aquilo acabasse logo. Tentei espantar a nuvem cinzenta. Seria um dia especial. Tinha que ser. Mal sabia eu que o sopro frio da juventude estava prestes a se transformar numa tempestade gelada, bem no centro do meu peito. Os dias que se seguiram ao anúncio da sessão de fotos foram uma mistura de agitação e um pressentimento incômodo que insistia em me acompanhar como uma sombra. Clara, sempre a mais entusiasmada com eventos familiares, me ligava quase todos os dias. Falava sobre o fotógrafo que Emerson havia contratado. Um profissional excelente, mãe. Vai fazer fotos lindas. E sobre as roupas que deveríamos usar. Sugeriu tons pastéis, para criar uma harmonia visual. Concordei com tudo, a voz embargada por uma emoção que eu mesma não sabia definir se era alegria genuína ou um disfarce para a ansiedade. Em uma das tardes, Clara e Emerson vieram discutir os detalhes pessoalmente. Suelen veio junto, arrastada, era visível. Enquanto meus filhos falavam sobre horários e o local escolhido, um parque bonito não muito longe daqui, Suelen permanecia calada, os olhos fixos na tela luminosa do celular, os dedos deslizando freneticamente. Vez ou outra, soltava um suspiro de enfado, como se estivesse sendo obrigada a assistir à peça de teatro mais entediante do mundo. Suelen, querida, você não está animada? Clara perguntou em certo momento, tentando incluir a sobrinha na conversa. Suelen levantou os olhos por um segundo, um sorriso mínimo e forçado nos lábios. Ah, sim, tia, super animada. Adoro fotos. Em família, especialmente aquelas que parecem de comercial de margarina. O sarcasmo pingava de cada sílaba.
Emerson fuzilou a filha com o olhar, mas não disse nada. Eu senti uma pontada no peito. Comercial de margarina? Era assim que ela via um esforço para registrar um momento nosso? Em outra ocasião, enquanto eu comentava sobre um vestido antigo que pensava em usar, um que Antônio gostava tanto, ouvi Suelen cochichar com uma amiga ao telefone, na varanda. Imagina, ter que tirar foto com um monte de roupa velha, parecendo que saímos de um baú de naftalina. Mico total, amiga. Mas fazer o quê? Vovó quer. Não a repreendi. O que eu diria? Que suas palavras me feriam como pequenas agulhas? Engoli em seco, mais uma vez, e fui regar minhas roseiras, buscando, na quietude delas, um pouco de paz. Os preparativos avançavam, e com eles, minha angústia. Eu me olhava no espelho e via uma velha senhora, com seus cabelos brancos e suas rugas, e me perguntava se realmente cabia naquele cenário de felicidade fabricada que Suelen parecia pintar em sua mente. Não era uma farsa para mim. A ideia de reunir a família. Era um desejo sincero, mas o olhar de Suelen, suas meias palavras carregadas de desinteresse, transformavam tudo numa peça estranha, onde eu me sentia cada vez mais como uma figurante deslocada, uma antiguidade empoeirada, no meio de uma modernidade reluzente e fria. A alegria inicial pela sessão de fotos ia se esvaindo, dando lugar a um temor crescente pelo que aquele dia reservava. Eu só queria que ele passasse logo, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda nutria uma teimosa esperança de que, talvez, apenas talvez, Suelen pudesse me surpreender. O dia da sessão de fotos amanheceu com um sol pálido, quase hesitante, como se também ele pressentisse a tensão que pairava no ar. No meu peito, o coração batia uma marcha descompassada. Vesti o meu melhor vestido, aquele de um azul suave, que Clara elogiara, e arrumei os cabelos brancos com o máximo de cuidado que minhas mãos trêmulas permitiam. Queria estar bonita, não por vaidade, mas por respeito ao momento, à minha família. Emerson chegou para me buscar, e até ele, geralmente tão expansivo, parecia contido. Clara já nos esperava no parque, junto com seus filhos e o fotógrafo, um rapaz jovem e sorridente que tentava, em vão, quebrar o gelo. Suelen chegou por último, como sempre, atrasada, e com uma expressão de quem cumpre uma pena. Usava roupas escuras, destoando dos tons pastéis que Clara havia sugerido, um pequeno ato de rebeldia silenciosa. O fotógrafo começou seu trabalho, tentando nos organizar. Vamos lá, pessoal. Um sorriso bem grande. Vovó no centro, por favor. Senti o olhar de Emerson e Clara sobre mim, um misto de carinho e preocupação. Tentei sorrir, mas meus lábios pareciam feitos de chumbo. Foi durante uma das pausas, enquanto o fotógrafo trocava uma lente, que o veneno foi destilado. Eu estava sentada em um banquinho, um pouco ofegante pelo esforço, quando Suelen, que falava ao celular com alguma amiga, gesticulando com impaciência, disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, sem sequer baixar o aparelho. Amiga, nem te conto o mico. A família toda aqui pagando de feliz, e ainda por cima, quem convidou essa velha para a sessão de fotos? Ela devia estar em um asilo, não atrapalhando o rolê. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer grito. O ar pareceu congelar, senti o sangue fugir do meu rosto. E as palavras dela ecoaram na minha cabeça como marteladas. Essa velha. Asilo. As lágrimas vieram aos meus olhos, quentes e ardidas, mas lutei com todas as minhas forças para que não rolassem. Engoli, o nó na garganta, uma dor física me apertando o peito. Olhei para minhas mãos, para as veias saltadas, para a pele fina como papel. Eram as mãos de essa velha. Antes que eu pudesse pensar em qualquer reação, vi a expressão no rosto de Emerson mudar de choque para uma fúria fria. Clara, ao seu lado, empalideceu, e depois seus lábios se estreitaram. Não houve discussão. Emerson apenas se virou para o fotógrafo e disse, com uma voz firme que não admitia réplica: As fotos com a minha filha estão canceladas. Pode continuar o trabalho apenas com o restante da família. Suelen desligou o celular, o rosto subitamente pálido. O quê? Pai, qual é? Eu estava só brincando com a Bia. Não me interessa com quem você estava brincando, Suelen. Emerson respondeu, o tom de voz baixo, mas carregado de uma decisão inabalável. Arrogância e desrespeito têm limite. E você ultrapassou todos eles hoje. Você não fará parte destas fotos. Clara assentiu, os braços cruzados, o olhar duro sobre a sobrinha. Sua avó merece respeito, Suelen. Algo que você, aparentemente, desconhece.
Pela primeira vez, vi um lampejo de pânico nos olhos de Suelen. Humilhação. Ela olhou ao redor, talvez esperando que alguém a defendesse, mas encontrou apenas olhares de reprovação. Ela foi excluída, ali, na frente de todos. Era apenas o começo da colheita de suas palavras, mas eu, em meu silêncio ferido, já sentia o gosto amargo daquela justiça familiar que começava a se desenhar. Os dias que se seguiram àquela fatídica sessão de fotos foram cinzentos, mesmo que o sol brilhasse lá fora. Eu me recolhi em minha casa, em meu jardim, como um animal ferido que busca a solidão para lamber as próprias chagas. As palavras de Suelen ainda ecoavam em meus ouvidos, um zumbido cruel e persistente. Essa velha. Asilo. Cada lembrança era uma nova pontada. A exclusão dela das fotos, a firmeza de Emerson e Clara, trouxeram um misto de alívio e uma tristeza profunda. Alívio por não ter sido a única a sentir a ferroada daquelas palavras. Tristeza por ver minha família tão fraturada. Por perceber a dimensão do abismo que se abrira entre minha neta e os valores que tanto prezei. Emerson e Clara me visitavam com mais frequência, seus rostos marcados por uma preocupação genuína. Traziam-me quitutes, flores, mas, acima de tudo, traziam um silêncio cúmplice. Eu via em seus olhos uma determinação que não estava lá antes. Conversavam entre si em voz baixa quando achavam que eu não estava ouvindo. Olhares se cruzando com um entendimento mudo. Não me contavam nada diretamente. E eu também não perguntava. Havia uma parte de mim que se sentia exausta demais para mais confrontos, para mais dor. Mas outra parte, aquela velha Aurora que enfrentou tantas tempestades, percebia que algo estava em movimento, uma corrente subterrânea que eles dois arquitetavam. Uma noite, Clara ficou até mais tarde, ajudando-me a organizar uns guardados antigos. Mãe, ela começou, a voz suave, mas com um timbre firme. O que a Suelen fez não pode ficar assim. Não é só pela senhora, é por ela também. Ela precisa entender que palavras têm peso, que atitudes têm consequências. Assenti em silêncio. O Emerson está muito magoado, mãe. Magoado e revoltado. Ele sente que falhou na educação dela. Ninguém falha sozinho, minha filha. Respondi, a voz cansada. Suelen já é uma mulher. Fez suas escolhas. Sim, ela fez. Clara concordou. E por um instante vi um brilho gélido em seu olhar. Algo que raramente aparecia em sua natureza geralmente tão doce. E agora ela vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas. De um jeito ou de outro. Não detalhou. Não precisei pedir. Senti que uma teia invisível começava a ser tecida, fio a fio, com a paciência e a precisão de quem conhece bem a presa. Eles não fariam nada ostensivo, nada que pudesse ser classificado como uma vingança infantil. Seria algo mais sutil, mais profundo. Algo que atingiria Suelen onde mais lhe doesse. Não em seu corpo, mas em seu orgulho, em seu mundo superficial. Eu observava de longe, cuidando do meu jardim, tentando encontrar um pouco de paz entre minhas rosas e jasmins. Mas mesmo ali, sentia os fios dessa teia se estendendo, partindo das mãos dos meus filhos, envolvendo sutilmente o futuro da minha neta. Um arrepio percorria minha espinha. Era justo? Não sabia dizer. Mas sabia que o silêncio de Suelen no dia das fotos, sua humilhação momentânea, não tinha sido o fim da história. Era apenas o prelúdio de uma lição muito mais amarga que ela ainda teria que aprender. E eu, Dona Aurora, a velha do asilo, seria a espectadora silenciosa dessa lenta e calculada reviravolta. A teia invisível, como eu a chamava em meus pensamentos, começou a operar com uma eficácia silenciosa e implacável. Eu não sabia dos detalhes. Meus filhos me poupavam, mas via os resultados se manifestando na vida de Suelen, como uma maré, baixa que revela destroços antes ocultos. Emerson, com seus contatos no mundo empresarial onde Suelen tentava engatinhar numa carreira de marketing digital, área que, segundo ela, era a única coisa que presta hoje em dia. E Clara, com sua rede de amizades influentes e seu conhecimento discreto das vaidades sociais da cidade, eram os tecelões. Primeiro, foram pequenas coisas. Um convite para uma festa badalada que Suelen tanto aguardava foi desconvidado de última hora, com uma desculpa esfarrapada. Ela reclamou aos berros com o pai, culpando a incompetência dos organizadores, sem jamais desconfiar de nada. Depois, uma oportunidade de estágio que ela considerava no papo simplesmente evaporou.
A empresa alegou uma reestruturação interna. Vi Suelen passar dias trancada no quarto, o semblante carregado, a arrogância habitual dando lugar a uma frustração palpável. Ela, que vivia de sua imagem nas redes sociais, postando fotos em lugares da moda e com legendas cheias de si, começou a ter seus comentários inundados por críticas sutis, algumas anônimas, questionando sua autenticidade, seu lifestyle forçado. Nada direto, nada que ela pudesse apontar um culpado, apenas o suficiente para minar sua confiança e sua popularidade digital. Clara me contava fragmentos, com um olhar que misturava justiça e um leve pesar. Ela precisa sentir na pele, mãe. A Suelen sempre teve tudo muito fácil, sempre se achou superior. As pessoas que ela tanto desdenhava, as conexões que ela nem sabia que o pai tinha, eram as mesmas que abriam portas para ela. Agora essas portas estão se fechando, uma a uma. Emerson, por sua vez, mantinha uma fachada de normalidade com a filha, mas seus olhos eram frios quando ela não estava olhando. Ele estava sofrendo também, eu sabia. Nenhum pai quer ver um filho se perder, mas ele estava determinado a levar aquela lição até o fim. O desespero de Suelen começou a crescer. Ela já não saía tanto, suas postagens se tornaram raras e defensivas. Queixava-se de uma onda de azar, de gente invejosa, de um universo conspirando contra ela. Aquele brilho frio em seu olhar, antes de superioridade, agora era de pura confusão e medo. Ela não entendia. E era exatamente essa a intenção. Não era uma punição explícita, mas um cerco que se fechava lentamente, asfixiando suas certezas, seus contatos, sua vida social vazia. Eu, em minha cadeira de balanço, observava tudo com o coração apertado. Não havia alegria em ver minha neta sofrer, mesmo sabendo que ela havia plantado as sementes daquela colheita. Mas havia uma sensação de que a justiça, ainda que dolorosa, estava seguindo seu curso. O veneno das palavras que ela lançara contra mim agora parecia retornar, não de forma direta, mas diluído nas pequenas frustrações diárias, no isolamento crescente. O cerco estava se fechando, e eu me perguntava quando e como Suelen finalmente perceberia que a origem de seus infortúnios não estava no universo, mas muito mais perto, nos laços familiares que ela tanto desprezara. A tempestade que eu temera estava de fato acontecendo, mas não para mim. Era ela, Suelen, que agora estava no olho do furacão. O ponto de ruptura de Suelen veio numa tarde chuvosa de domingo. Eu estava na sala, tricotando uma manta para o inverno que se anunciava, quando ouvi a porta da frente se abrir com violência. Era ela. Os cabelos desgrenhados, o rosto manchado, de lágrimas e rímel, os olhos injetados. Parecia uma sombra daquela jovem altiva e impecável que eu conhecia. Entrou cambaleando, o celular espatifado em uma das mãos. Jogou-o no chão com fúria. "Eu não aguento mais!" gritou, a voz rouca e embargada. "O que está acontecendo? Por que tudo está dando errado para mim? Ninguém me liga, ninguém me quer por perto, perdi o estágio, minhas amigas sumiram. Que mal eu fiz para merecer isso?" Ela olhava de um para o outro. Emerson e Clara estavam ali, como se a esperassem. Seus olhos pararam em mim por um instante, mas não havia acusação. Apenas um desespero profundo, quase infantil. Foi Emerson quem respondeu, a voz grave, sem raiva, mas com o peso de uma sentença. "Você realmente não sabe, Suelen? Não consegue ligar os pontos?" Ele se levantou e caminhou lentamente até ela. "Suas palavras, Suelen. Suas palavras têm poder. Elas podem construir e podem destruir. E as que você usou contra sua avó, naquele dia, na frente de todos nós, elas destruíram muita coisa." Suelen o encarou, a confusão se misturando ao medo. "Aquilo? Por causa daquilo? Uma brincadeira idiota?" "Não foi uma brincadeira, Suelen." Clara interveio, a voz firme. "Foi crueldade. Foi o reflexo de anos de desprezo, de falta de empatia. Sua avó, que dedicou a vida a esta família, que te deu amor e carinho, foi tratada por você como um estorvo, como algo descartável. Essa velha, você disse, devia estar num asilo. Você se lembra?" A cor sumiu do rosto de Suelen. Vi seus lábios tremerem. Ela olhou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, não vi arrogância em seu olhar, mas algo que se assemelhava a um pavor genuíno, a compreensão tardia da profundidade de sua ofensa. Ela pagou pelas próprias palavras. Ali estava, desesperada,
A ficha caindo com o barulho de um mundo desabando. Nós não fizemos nada diretamente contra você, Suelen, continuou Emerson. Apenas deixamos que o mundo te mostrasse como é ser tratada com a mesma indiferença e desdém que você demonstrou. As portas que se fecharam eram portas que só se mantinham abertas pelo respeito que as pessoas têm por esta família. Respeito que você não cultivou e que, com suas atitudes, ajudou a macular. Você colheu o que plantou. Suelen desabou no sofá, o corpo sacudido por soluços. Não eram mais os gritos de raiva, mas o choro do arrependimento, da vergonha. Era uma colheita amarga, sem dúvida. Eu me levantei, minhas pernas um pouco vacilantes, e me aproximei dela. Por um instante, pensei em dizer algo, em oferecer algum consolo. Mas as palavras me faltaram. O que poderia ser dito? A lição era dela. A dor também. Nos meses que se seguiram, Suelen mudou. O brilho artificial sumiu. A arrogância deu lugar a um silêncio constrangido, quase humilde. Ela começou a frequentar a terapia. Buscou um emprego modesto, longe dos holofotes que tanto almejava. A relação com a família ainda era tensa, marcada por um constrangimento mútuo. Mas aos poucos, ela tentava se reaproximar, com pequenos gestos, com olhares que pediam um perdão que ainda não sabia formular em palavras. Eu continuei em minha casinha, com meu jardim. O eco daquelas palavras cruéis ainda me visitava em noites insones, mas já não doía com a mesma intensidade. O que restava era uma tristeza serena, a constatação de que, às vezes, o amor precisa ser duro para ensinar. Suelen aprendeu da forma mais difícil o peso do silêncio que ela me impôs naquele dia, o silêncio do desprezo. E agora, ela mesma vivia num silêncio diferente, o silêncio de quem reconstrói a própria alma, tijolo por tijolo, depois da tempestade. E talvez, só talvez, nesse novo silêncio, ela pudesse encontrar o caminho de volta.